Boa noite, meus irmãos de ideal espírita. Desde que o povo hebreu aceitou Jeová, seu Deus único, se criou uma preocupação muito grande do povo de o que deveria cada pessoa fazer para garantir um lugar na terra prometida. Segundo Moisés, aqueles que seguissem, que obedecessem as ordens desse Deus único, teriam um lugar garantido na terra prometida. Se nós dermos uma olhada nos primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar várias passagens, várias alusões a este comportamento, a esta obediência às leis de Deus colocadas pelos profetas, inicialmente Moisés, e que garantiam então que cada um de nós naquela época pudéssemos um dia habitar a tal terra prometida. E eram regras relativamente difíceis de serem obedecidas naquela época, ainda hoje algumas são. E lá mesmo na Bíblia a gente encontra narrativas do peso que os profetas, que os juízes, que os doutores da lei, aqueles que comandavam a igreja, comandavam a religião judaica, impunham àquelas pessoas. Apenas como citação, naquela passagem que todo mundo conhece, que Moisés subiu ao monte para ir buscar as tábuas da lei, ele ficou 40 dias no Sinai. Segundo a narrativa bíblica, o povo cansou de esperar, recolheu joias, ouro, pedras preciosas, e fizeram um bezerro e começaram a adorar esse bezerro. Quando Moisés voltou, houve então uma separação entre aqueles que continuavam a adoração a Deus, Deus único, e aqueles que pretendiam continuar a adoração ao bezerro de ouro. E segundo a narrativa bíblica, mais de 20.000 pessoas foram mortas naquele dia em função dessa desobediência às leis de Deus. Outra feita, também narrada na Bíblia, há uma passagem em que Elias desafiou os sacerdotes de Baal a demonstrarem que o Deus Baal era mais poderoso que o Deus dos judeus. Prepararam uma vítima para um sacrifício humano e chamaram os sacerdotes de Baal e disseram: impeçam com o seu Deus que nós façamos esse sacrifício. E logicamente o Deus Baal não interferiu. Elias então imolou a vítima e os sacerdotes de Baal foram perseguidos e mortos. Segundo a Bíblia, 500 e alguns sacerdotes de Baal sacrificados por não seguirem as leis impostas por Deus para que eles participassem do reino de Deus, vamos dizer assim, a terra prometida. Com o advento do cristianismo, as coisas mudaram um pouco. Jesus nos trouxe uma ideia não de uma terra prometida, nos falava do reino dos céus e também nos caracterizou comportamentos para que nós fizéssemos jus a estarmos nesse reino dos céus. Como todo mundo sabe, à medida que o tempo passou depois da morte de Jesus, a igreja que se constituiu foi eivada de vários aspectos ligados a igrejas, a crenças circunvizinhas da própria crença romana, do mitraísmo persa, da igreja grega, enfim, várias e várias inserções foram feitas
para montar o arcabouço daquilo que nós chamamos hoje de Igreja Católica Romana. Esta igreja, aos poucos, foi impondo suas regras para que nós, adeptos dessa igreja, pudéssemos entrar no reino dos céus, diferentes daquelas credenciais estabelecidas por Jesus. Na verdade, muitos aspectos daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento foram alterados ao longo do tempo e até mesmo eliminados para que o poder material, o poder temporal da igreja pudesse se estabelecer. São Cipriano, já no século III, estabeleceu um dogma: extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Se alguém não fosse batizado, não tivesse os outros demais sacramentos obedecidos, não aceitasse a autoridade infalível do Papa, não entraria no reino dos céus. Isso, na época, não era difícil de se imaginar, porque nós éramos ainda muito ignorantes e aceitamos isso como uma imposição até certo ponto normal e criamos esta vassalagem a esse sistema. Apenas para a gente ter uma ideia de como as coisas evoluíram, eu fiz algumas citações aqui. No século IV, um pouquinho depois, Santo Atanásio disse numa das suas cartas oficiais da igreja: todo aquele que queira se salvar, antes de tudo, é preciso que mantenha a fé católica. E aquele que não aguardar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre. O Papa Inocêncio, já bem um pouco além, já mais próximo de nós, 1200 por aí, de coração cremos, com a boca que confessamos a existência de uma só igreja, não de hereges, só a Santa Romana, Católica e Apostólica, fora da qual ninguém se salva. O quarto concílio de Latão, em 1215, baixou alguns cânones considerados infalíveis, e nós citamos alguns. Há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. E o cânone terceiro: nós excomungamos e anatematizamos toda heresia erguida contra a santa, ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós acima explanamos. Pouco depois, o Papa Bonifácio VIII: por apelo da fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa igreja, e cremos simplesmente e confessamos que fora dela não há salvação nem perdão dos pecados. No Concílio de Florença, em 1438, 1445, firmemente crê, professa e prediga que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também judeus, hereges, cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unam à igreja. Bastante pesadas colocações que impunham. Nós estávamos vivendo o finalzinho da Idade Negra, em 1445, e durante praticamente 1000 anos nós acreditávamos piamente e seguíamos essas regras. Um pouquinho depois, já dentro do contexto da Revolução Protestante, 1517, o Papa Pio VI: esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar, numa bula colocada fazendo uma análise do movimento protestante. Mais adiante, em 1740, 1758, o Papa Benedito IV: esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Ou seja, a repetição foi muito sistemática da ideia de que fora da Igreja não havia condições de salvamento.
de salvação. O Papa Gregório XVI, em 1846, observe, já muito próximo do advento da doutrina espírita, numa carta encíclica, que foi promulgada em 1832, falava dos erros que estavam acontecendo no contexto da sociedade europeia naquela época. Falava dessa carta, né? A rebelião dos ímpios e o silêncio que a igreja estava tendo perante essa rebelião. Lamentava nessa carta os males atuais e uma série de outras, dos quais eu vou destacar apenas alguns. Imutabilidade da doutrina, disciplina da igreja, infalibilidade papal. O Papa não erra. Uma outra, falava e lastimava o delírio da liberdade de consciência, que já era pregada por várias correntes religiosas e filosóficas. Falava da monstruosidade da liberdade da imprensa. Nós estamos falando de alguma coisa de menos de 200 anos, não estamos mais nem falando da Idade Média, né? Condenação da rebeldia contra as legítimas autoridades, e por aí afora uma série delas. E completava dizendo assim, que ninguém pode conseguir a vida eterna em qualquer religião, mesmo que se amolde à norma do reto e do honesto. Então, se você fosse uma pessoa reta, honesta, cumpridora dos seus deveres, se não estivesse na igreja, não ia adiantar de nada. Estaria fadado ao fogo eterno. Aqui já havia toda uma efervescência do advento da doutrina espírita, aumentando inclusive a pressão da própria igreja contra o que a doutrina espírita estava pregando. E o Papa Pio IX, em 1878, condenou várias teses que estavam sendo colocadas em várias áreas da igreja. Algumas áreas diziam que era livre a qualquer um abraçar ou professar qualquer religião, que ele, guiado pela razão, julgasse verdadeira. O Papa disse que isso é bobagem. No culto de qualquer religião podem os homens achar o caminho da salvação, diziam algumas religiões. Isso é bobagem. Pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira igreja do Cristo. Isso é bobagem, dizia o Papa Pio IX. Especificamente do protestantismo. Não é senão outra forma de verdadeira religião cristã na qual se pode agradar a Deus. Isso é bobagem, disse o Papa Pio IX. E por final, a igreja não tem o poder para definir dogmaticamente que a religião da igreja católica é a única religião verdadeira. Isso também é bobagem. Continuava dizendo que a única e verdadeira religião é a igreja católica. Um pensamento bastante pragmático e até certo ponto anacronizado já naquela época. Já no início do século passado, os nossos bisavós, pelo menos, já estavam por aí. Teve uma encíclica do Papa Leão XIII que colocava que oferecer ao homem a possibilidade de escolher o seu culto religioso é dar-lhes o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável a fim de voltar-se para o mal. Isso, já o dissemos, não é liberdade, a escolha de qualquer religião, né? Aquela que achar melhor. É uma escravidão da alma na objeção do pecado. Leão XIII. O Papa Pio XI, já em 1939, né? Nós já estávamos programando a nossa volta à Terra, né? A nossa encarnação, o presente. Os esforços do falso ecumenismo, já se falava muito de ecumenismo naquela época, não tem nenhum direito à aprovação da igreja, pois eles, né, os esforços, se apoiam sobre esta opinião errônea de que todas as religiões são mais louváveis naquilo que elas revelam e traduzem todas igualmente, se bem que de uma maneira diferente, o sentimento natural e inato que liga o homem para Deus,
e que nos inclina ao respeito diante do seu poder. Isso aí realmente, só para dar uma ideia de quão difícil foi para o homem, nesse contexto todo, se colocar e achar como garantir a sua própria salvação, né? Esse mesmo Papa Pio X, aliás, o Papa Pio X, antes um pouco do Pio XI, né? Entre eles teve um outro Papa, editou o Catecismo Maior, de 1905, onde era colocado de uma forma clara e direta para todos os católicos e para aqueles que não fossem católicos se antenarem, vamos dizer assim, já perceberem que se alguém não pertence à igreja, não pode salvar-se. A resposta é clara: não. Fora da igreja católica, apostólica romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da arca de Noé. Fez uma comparação. Então, é uma afirmação muito pesada e que infelizmente perdura ainda até hoje. Hoje nós temos na Igreja Católica uma onda de modernismo, né? Temos uma visão parece mais aberta, mas há menos de um ano, em março do ano passado, foi publicada uma carta emitida pela Congregação da Doutrina da Fé, que é o nome moderno da Inquisição, ele existe, infelizmente, e que foi autorizada pelo próprio Papa Francisco. E essa carta, ela simplesmente recupera o dogma vigente na Igreja Católica, conhecido como Extra Ecclesiam Salus, fora da Igreja não há salvação, isto é, que não existe salvação fora da Igreja Católica, que é totalmente necessária para a salvação daqueles que se dizem cristãos. Nós não falamos realmente mais da Idade Média, estamos falando dos dias atuais. A doutrina espírita, com Kardec, fomentou muito, nos últimos tempos, essa necessidade da Igreja reafirmar sua autoridade. Tanto que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica o 15º capítulo a um assunto extremamente importante. O capítulo é: fora da caridade não há salvação. Observe, não estabelece nenhuma regra, nenhuma submissão a qualquer igreja, qualquer sistema, seja dogmático ou não, qualquer sistema filosófico ou religioso, mas estabelece a regra fundamental: fora da caridade não há salvação. Foi Kardec que inventou essa história? Foi Kardec que resolveu que a caridade seria a credencial fundamental para que nós pudéssemos auferir os direitos de estarmos no reino dos céus? Foram os espíritos que disseram isso para ele? Não, não foi. Esta era, tem sido e vai continuar sendo a credencial principal estabelecida por Jesus. Foi Jesus quem deixou muito claro para cada um de nós que fora da caridade não há salvação. Se não, vejamos: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, porque era estranho e me hospedastes, estava nu e me destes vestes, estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos água?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? E respondeu-lhes o Rei dos céus: em verdade vos digo, quando o fizestes a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e na prisão doente não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo, quando um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes para mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus deixava muito claro que o caminho da salvação é a caridade. A caridade para o que ele chamou aqui dos pequeninos. Pequeninos no sentido de humildes necessitados. E quem nesta humanidade não é necessitado? Todos nós o somos. Então, basta que nós agora pensemos um pouco, não nas imposições que a igreja temporal tem nos colocado, nem sequer em quaisquer regras que quaisquer sistemas filosóficos ou religiosos possam nos impor, mas aquilo que Jesus nos colocou como prática, como conduta, como modo de vida. Jesus foi testado muitas vezes, e uma certa vez um doutor da lei, tentando testá-lo, perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A grande questão, né? Nós estamos discutindo. E Jesus lhe disse: o que está na lei? O que lês? E respondendo, disse o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, quem é meu próximo? Porque Jesus falou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Então Jesus lhe propôs uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e o espancaram, se retirando depois, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou ao lado. E depois, de igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, vendo o homem ali caído, passou ao lado. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, pensou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então Jesus voltou-se para o mestre da lei, para o doutor da lei, e lhe perguntou. E é importantíssimo o entendimento da pergunta que Jesus fez: qual, pois, desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele, o samaritano. Disse então Jesus: vai e faze da mesma forma, e estarás no reino dos céus.
Essa parábola é extremamente interessante, porque nós temos uma maneira ainda um pouco distorcida de entendermos caridade. O que nós entendemos normalmente, sem pensar muito, sem nos preocuparmos muito, com relação à caridade? Que existem dois tipos de pessoas envolvidos neste fenômeno, vamos dizer assim, caridade, neste ato caridade. Um que está prostrado ao chão, necessitado, doente, enfraquecido, desesperado, e outro que está acima, não no chão, em melhores condições e que dispõe de alguma coisa, sejam moedas, alimento, roupas, o que quer que seja, e que vai doar àquele. Eu sou caridoso e aquele que está ali é o meu próximo necessitado. Esta é a ideia que nós temos, não é? Aquele que dá a esmola ama o próximo que está ali prostrado. Mas observe a pergunta de Jesus: quem te parece foi o próximo daquele homem? O próximo não é aquele, na pergunta de Jesus, que está lá prostrado, aguardando a esmola, o obro. O próximo é aquele que toma a iniciativa no ato de prática da caridade. Todos nós somos próximos de nós mesmos e nós, provavelmente, na prática da verdadeira caridade, somos mais beneficiados do que aquele que recebe o alimento ou a moeda. Aquele que pratica a caridade certamente está oferindo muito mais no contexto espiritual, no contexto de adentrar o reino dos céus, do que aquele que está ali se beneficiando com o bem material que lhe foi colocado à disposição. É necessário que a gente analise em profundidade esta parábola para que a gente entenda que a caridade não é um ato de mão única, daqui para lá, onde alguém dá e alguém recebe. Na prática da verdadeira caridade, ambos recebem, ambos estão amparados pela lei de Deus, ambos estão praticando aquilo que Jesus solicitou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus colocou como a verdadeira e única credencial para ingressar no reino de Deus. É muito interessante que a gente analise e se aperceba, porque a caridade, ela contém todas as demais virtudes que nós precisamos ter e que às vezes a gente procura isoladamente. Quem é caridoso é humilde, quem é caridoso faz o bem, quem é caridoso não é vaidoso, não é apegado às coisas da matéria. E também a caridade é o nosso escudo, a nossa garantia, a nossa proteção contra o orgulho, o pior dos males que a humanidade tem, que nós infelizmente carregamos em nós. A caridade é o sentimento por excelência. Bem-aventurado, disse Jesus, os pobres de espírito, isto é, os humildes, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, os brandos e pacificadores, os misericordiosos. Tudo isso Jesus colocou recomendando que nós praticássemos a caridade. Todos nós temos, através dessas regras, ingresso no mundo espiritual, ingresso no reino de Deus. Jesus não cessa de recomendar uma série de atos que estão englobados na caridade para que nós estejamos aptos a ingressarmos no reino de Deus. O apóstolo Paulo, de uma forma magistral, coloca a necessidade da caridade e aquilo que é a caridade. Diz Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tira. Essa parte de Paulo tem sido colocada muitas vezes e é substituída a palavra caridade por amor. Eu pessoalmente acho que o sentido de caridade engloba a ideia de amor, pelo menos dentro daquele sentido que Jesus colocou para nós. Continua Paulo: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A caridade não folga com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, complementa Paulo, permanecem a fé e a esperança e a caridade, mas dentre essas três, a maior destas é a caridade. Que nós consigamos entender o ensinamento de Jesus em sua profundidade e comecemos a ter uma preocupação de conseguirmos as reais credenciais para que um dia sejamos realmente felizes por estarmos no reino de Deus. Que a paz esteja com todos.